perceber na EJA o que acontece quando a arte se apropria deste conceito, porque a arte visual lida com imagens. Mas quantas pessoas sabem que de fato uma imagem vale mais que 1000 palavras? E vamos imaginar que nós estamos dentro de um contexto onde isso está explícito o tempo todo, porém muito pouco percebido. Então, como vocês vão poder presenciar, na aula que vocês vão poder assistir hoje, o professor Celso, que sou eu, né, vocês vão perceber um pouco mais sobre isso. Mas essa entrada aqui, eu acho que ela é muito importante. Por quê? Porque isso se trata de uma certa inovação. Uma inovação no sentido de considerar que a arte, ela deve também ser considerada arte aplicada. Como? Aplicada aos conhecimentos políticos, aplicada à geração de conhecimentos da biologia, da ciência em geral, né, sociais. Pessoal, a arte com a produção de imagens, ela pode ser aplicada a diversos campos. Né? Ela pode ser aplicada a diversos campos. E isso é muito importante, porque nós vamos perceber claramente que, pedagogicamente, a imagem tem um peso muito alto, muito forte. À medida que nós conseguimos mostrar uma imagem e propor uma explicação, nós vamos ver que essa explicação e esta imagem facilita a ida do hipocampo para o córtex cerebral. Então, a força da imagem. Então, eu estou apresentando isso como uma das maneiras da gente acelerar o processo de aprendizagem. Olha que fantástico. Se o professor se especializa um pouquinho mais na criação, na produção de imagens que facilitem a explicação, essa explicação ela já entra envelopada, ela já entra com um pouquinho mais de chance de ir de uma maneira mais rápida do hipocampo para o córtex cerebral. Isto é muito importante. E aqui na EJA, em Garopaba, né, aula de arte com o professor Celso, é isso que a gente encontra. A gente encontra uma aplicação da imagem para facilitar a explicação e, consequentemente, facilitar a fixação. Porém, tem um detalhe muito importante. Isto não tira do aluno a responsabilidade de chegar em casa e estudar para ampliar essa fixação do conhecimento. A aula, ela já leva ele, o aluno, um pouco mais longe, já entrega o conhecimento quase no córtex cerebral. E para vocês terem uma ideia, quando se fala no córtex cerebral, é como você chegar numa loja e adquirir um carro. Você pagou, o carro é seu. O que você faz agora? Você viaja com seu carro para onde você quiser. A mesma coisa é o conhecimento. O conhecimento agora é seu, ele está lá no córtex cerebral. Você usa ele da maneira que quiser. E ele vai te ajudar muito nos cálculos de vida que você terá que fazer em decorrência das escolhas que terá que tomar. Então, olhem só o grau de importância de um conhecimento fixado. Não um conhecimento que você apenas compreendeu, mas um conhecimento que você compreendeu e fixou. Então, a força da imagem, como vocês vão poder ver nesse vídeo, nessa aula, ela é muito forte. Então a gente tem que começar cada vez mais a utilizar isso como uma ferramenta pedagógica. E aí, vocês vão assistir essa aula e depois vão deixar aí os seus comentários e sugerir algum tema que a gente possa abordar, logicamente, dentro da linha que envolva a arte e a pedagogia. Porque é lá que eu quero chegar com essa aula. Arte e pedagogia. Nós podemos ver arte e religião, quanto a arte ajudou a religião, basta ver o movimento barroco, né? Foi uma grande jogada de marketing da Igreja Católica para recuperar as fiéis, onde tínhamos pessoas analfabetas, e essas pessoas analfabetas puderam ter um melhor conhecimento sobre o que dizia a Bíblia por intermédio das imagens. Foi uma grande jogada de marketing já há tantos séculos atrás. Então, hoje eu estou falando de imagem favorecendo a pedagogia, mas não de uma forma assim, sem noção do que está acontecendo. Eu quero mostrar a consciência para que as imagens possam ser muito melhor escolhidas para produzir os melhores resultados. Assistam a aula, deixem o comentário de vocês. Isso é muito importante para o YouTube entender que algo relevante está acontecendo e mandar esse vídeo da gente para mais pessoas, ok? Então compartilha, se inscreva nesse canal e nós vamos tocar a educação brasileira e vamos transformar a educação brasileira. Nós vamos sair desse nível rastejante que a gente está e vamos dar um salto quântico em aprendizagem, ok? Valeu, com vocês, professor Celso Piarelli. Grande abraço. Agora, antigamente os caras encarregavam das máquinas, aquelas coisas eram muito pesadas. Tinha que ter até um auxiliar. Não, eu tinha que ter o carro mente, aqui eu não. Mas, vamos lá. Então, isso faz parte dessa aula. Isso que você está fazendo, esse uso da tecnologia, é muito importante. E nós vamos fazer um pequeno trabalhozinho depois disso, por isso que eu vou botar no quadro, para a gente transformar e fazer essa ilustração que eu falei. Então, a gente estava falando da força da imagem. E é o que vai justificar a gente poder chamar essa aula e outras que a gente possa ter
é que acaba rápido, né? Sexto ano, daqui a pouco acabou, já está no sétimo, né? Mas é importante a gente saber que a arte, ela contribui muito mais do que a gente imagina. E dentro da área do aprendizado, ela é fundamental, se a pessoa souber explorar a imagem, para, junto com as explicações, fluir, né? Então, tudo bem. Agora que nós falamos dessa importância, aí nós vamos falar, eu gosto de relembrar as pessoas que estão da aula de arte, uma coisa muito interessante sobre um artista, que hoje eu nem vou entrar nos detalhes, né, dos movimentos que ele pertencia, eu vou falar bem resumidamente. O nome dele é Hélio Oiticica. E o Hélio Oiticica, né, nasceu lá no Rio de Janeiro, e ele, na época dele, década de 60, por aí, ele era até famoso internacionalmente. E uma das coisas fortes que ele fez foi lançar um conceito chamado a cor liberta, né, uma cor livre. Imagina, né? Década de 60, tal, o momento político no Brasil, então a liberdade passou a ter um sentido mais forte. Então ele pregava muito a ideia da liberdade. E uma liberdade tão intensa, considerando que até as cores merecem ser livres. Mas como libertar a cor? Complicado, né? A gente olha para uma cadeira vermelha, a cor está presa na cadeira. Se eu levar a cadeira, a cor vai junto. O quadro, verde. Se eu tirar o quadro, o verde vai junto. Então ele pensou pelo menos uma forma de representar essa cor liberta. E essa forma de representar, ele pensou e criou uma coisa chamada parangolés. Os parangolés é um tipo de lençóis coloridos, né, onde ele foi até uma escola de samba, não sei se foi a Mangueira ou não, mas uma escola de samba que aceitou lá o desafio, né, de fazer um ensaio onde os passistas lá, eles iam usar os parangolés e fazer movimentos, várias evoluções, com aquelas roupas, com aqueles panos, que eram as cores libertas. Então, com aquilo ele estava mostrando que as cores poderiam ser livres desse jeito. A cadeira podia ficar aqui e a cor saia andando, né? Ele fez vários painéis assim no meio do campo, em alguns lugares, onde você olhava só via assim um paredão vermelho. Mas você não podia associar nenhum objeto. Ah, isso aqui é um muro, isso aqui é uma casa. Não, é só aquele vermelhão lá, como se a gente pudesse deparar com as cores pelo meio do caminho. Pô, tudo bem, né? Então, essa ideia dele foi fantástica. Aí, com o passar dos anos, chega aí o professor Celso com vários alunos e a gente fazendo um experimentozinho simplesinho. E a gente, em arte, né, a gente depara com uma situação que vai ao encontro das ideias do Hélio Oiticica. Acho eu que ele não pensou nessa coisa. Já é falecido, não? Já. Porque se sim, é uma das coisas... morreu cedo. Essas coisas, né, que eu comentei, eu tenho vontade de fazer, quem sabe um dia a gente faz, né? Essa experiência que está aqui agora, né, essa aqui, a gente fazer isso numa escala enorme, né? Você imagina a gente fazer um recipiente desse enorme, grandão, e aí jogar dentro dele os ingredientes reais que a gente usa nessa experiência e poder observar o que é de fato uma cor liberta. E vocês vão perceber algo que é inusitado. Vocês vão ver que elas são livres de verdade. Nós vamos fazer isso acontecer aqui, com o permanganato de potássio. E a gente vai ver muitas cores ali? Só uma. Só uma? Só uma. Mas essa cor que nós vamos ver é uma cor liberta. Ela é uma cor livre. Você vai perceber que, imagina, eu tenho uma cadeira. Eu pego essa cadeira e giro para cá. O que acontece? A cor gira também. Tudo gira junto. Aqui, nós vamos ver que ela não vai girar. A cor parece que vai se impor. Nós vamos virar a garrafa e a cor vai ficar. Isso aqui é fantástico, porque o Hélio Oiticica, né, ele não pensou nisso daí. E eu gostaria de um dia ver ou fazer isso no desfile de 7 de setembro. Já pensou? Que é a nossa área aqui, né? Chegar e fazer assim, para a gente fazer uma pequena crítica à falta de investimento público nos recursos pedagógicos. Para as pessoas verem que vocês, alunos da EJA e não da EJA também, têm potencial, mas o dinheiro público é mal aplicado e não chega até nós. Então, um dia a gente vai fazer. Não vai ser agora, amanhã, depois da manhã, mas mais para frente a gente pode fazer isso. Então, vamos começar, né? Nós temos aqui os ingredientes. Vinagre. Tem que ser de maçã? Água oxigenada. Não, qualquer. Você vai ser outro aqui? Pode, qualquer vinagre. Água oxigenada. Tá? Esse vinagre ele tem uma função de deixar a cor, depois que desaparece, porque vocês vão ver uma magia fantástica. Não vou falar agora, para não quebrar esse clima desse espanto. Vamos observar, depois nós vamos para o quadro e vamos explicar. Nunca mais na vida vocês vão esquecer essa aula de hoje. Então, nós temos aqui água pura, que é o H2O. Vou botar ela aqui na frente para ficar mais fácilzinho. Beleza? Aí, temos o permanganato de potássio. Essa é a hora que a gente já vai filmar de pertinho. Chega mais perto, você não vai ter espetáculo. Tá? Ó, permanganato caindo aqui, ó. Começando. Ó.
Você está vendo que está lá. Ela está subindo, está girando. Tá... Agora eu vou pegar aqui, vou girar a garrafa. Você pode observar. Eu estou girando a garrafa, mas as coisas lá, olha essa parte aqui, ó, não se mexe. Fica paradinho, ó. Porque era para aquilo ali dar uma movimentada. Não dá. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que esses pigmentos são coloridos. Se fosse maior, a gente ia ver coisas mais fantásticas acontecendo aqui. Mas como não é tão grande assim, só para a gente acelerar nosso processo, agora eu vou dar uma mexidinha. Olha lá. Para quem não sabe, permanganato de potássio era usado, quando nós éramos crianças, para curar varíola. Hoje se usa para várias outras coisas, mas para tirar aquelas, da catapora, né, aquelas feridas, coisa e tal, isso aqui ajudava a cicatrizar mais rápido, tudo. Então, na época que a gente tinha essas doenças assim, em grande escala, isso aqui era muito usado, né? O banho com isso daí, a criança dormia, o adulto dormia melhor e tudo. E até hoje está nas farmácias, porque ainda para tratar feridas é um remédio bem indicado. Permanganato de potássio. Agora entra uma parte fantástica que lida, é o básico da química. Química, a gente tem que lembrar, vocês da EJA, que tudo está girando em torno de dosagem certa. Se eu botar um mais e outro menos, já pode não dar a reação correta. Pode até dar uma catástrofe, né? Então, aqui agora, segundo os que já experimentaram antes, já tem esse domínio, o que acontece? Vamos botar a mesma quantidade de vinagre, a mesma quantidade para vinagre e água oxigenada. Então, eu vou botar aqui, claro que ó, essa é a falta de recurso que eu falo, que o nosso governo não se preocupa com isso, né? Ó, eu vou botar aqui uma quantidade, mais ou menos pela metade. Ó. Ok, prof. Certo? Pela metade. E vou colocar a água oxigenada pela metade. Aqui foi comprado hoje. Aqui é o din-din do professor, né? Vocês estão vendo que o professor tem que... Poderia ser do município, né? Ah, poderia, mas até essas coisas fluírem, meu Deus do céu. Mas eu espero sinceramente que com o passar do tempo a gente consiga isso, né? Ah, que maravilha. Agora vai a água oxigenada, né? Foi comprada ali na farmácia de Garopaba. Achei bacana porque eles apresentaram para mim este aqui, que eu não conhecia. E como a gente faz muito essa experiência, né? Então, qual é o meu cuidado aqui? Botar a mesma quantidade que eu coloquei de vinagre. Ó, ó. Água oxigenada, volume 10. Pronto. Agora a gente tem que preparar o coração. Porque lá vai. E agora essa filmagem vai pegar algo fantástico. Esse é o momento. Imagina a gente desfilando isso daqui desse jeito bem grande, a gente passando ou parado, na hora que jogar isso aqui, ó. Aí a gente... Começou. Você viu? Olha que rapidez, como a água voltou a ficar transparente, só que tem um detalhe muito interessante. A primeira água a gente podia beber, essa a gente já não pode. Essa agora é manganês, não é mais H2O. Então, olha só, nós estamos diante de uma reação química onde a gente tem uma transformação da substância. Não é a gente botar água com sal, água com açúcar, aí a gente fica com uma água salgada ou com uma água doce, ou a gente misturar um café com leite, a gente continua tendo café, continua tendo leite, agora aqui não. Houve uma mudança intermolecular, quer dizer que as moléculas que estavam, né, se recombinaram e agora tem uma nova molécula aqui. Isso é para inspirar vocês a quererem estudar química. É uma das coisas mais fantásticas que tem, mas precisa que as pessoas se encantem com a química. E aqui nós estamos fazendo uma arte aplicada, porque a gente começou com aeroedicica e agora a gente terminou aqui no laboratório. Né? Eu sou cabeleireira e eu já tinha pensado em fazer química para criar produtos. Tinha pensado, agora volte a pensar. E quem sabe eu tinha uma opção, mas poderia ser essa. Hora. Mas poderia ser essa. É claro que poderia. Eu vi você fazendo aí. Olha só, imagina você lá no seu salão, né? E aí você, produtos que eu outros produtos que você criou e que você pode demonstrar para uma equipe, um grupo de pessoas que vão confiar em você, vão acreditar em você. Você ainda pode ficar até rica com isso, hein? A gente faz com amor, e quando faz com amor ainda dá mais certo. E química é por aí, todas as disciplinas, né? Agora, olha o que nós temos aqui. Agora eu tenho água, né? E vou botar um pouquinho também de permanganato, né? Eu vou botar o permanganato e vou dar uma mexidinha. Por quê? Porque vai ficar mais claro, mais visível o que vai acontecer. Vou colocar no prato. Porque nós vamos, de novo, né, fazer uma arte aplicada. Nós já estamos fazendo arte aplicada porque o nosso aluno da EJA, né, o Wanderson, é o Wanderson que está fazendo a filmagem. Daqui a pouco está fazendo uma edição e isso é produzindo imagens, né?
E nós vamos estudar uma coisa aqui, que depois nós vamos destrinchar aqui no quadro. Né? Ó. Olha que fantástico, né? Isso é lindo. Só você observar isso aqui, ó. Pega de pertinho essa nuvem aqui, ó. É arte pura, olha aí, ó. E ela está se diluindo, se avançando. Existe uma coisa aqui chamada movimento browniano. Esses pequenos pigmentos, eles saem para lá, outro para cá. Depois nós vamos associar isso ao chá. Nós vamos descobrir qual relação que existe, né? Então, fiz um chá hoje. ó, só para ampliar, pronto. Aí, nós agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos jogar isso aqui fora. Aqui você tem água H2O? Aí é H2O. Agora vai o manganate vai embora. É, e o manganês já foi embora. É manganês, né? Manganês. Agora, nós vamos fazer um pequeno estudo que vai mostrar o que é a pressão atmosférica. As pessoas não fazem ideia das toneladas de ar que estão interferindo em nós, fazendo pressão em nós em todas as direções. E a gente olha assim, mas que existe isso? Como? Nós vamos ver agora a pressão que atua nesta água que está aqui em volta e que só não tira essa água do prato porque está tudo em equilíbrio aqui. E nós vamos desequilibrar. Então, olhem que coisa fantástica. Percebam? Nós vamos colocar isso aqui em cima da vela. Tomara que ela não apague. Né? Vamos colocar em cima da vela. Esta vela é fogo. Todo fogo, olha aí, eles aprendendo química, que bacana, vocês planam. Todo fogo se alimenta de oxigênio. Se ele se alimenta de oxigênio, e eu vou colocar isso aqui dentro, este fogo vai queimar o oxigênio. Vai apagar. E quando ele queimar o oxigênio, o fogo vai apagar. Não tem mais oxigênio para queimar, então vai apagar. Quando ele apagar, antes tinha uma vela acesa. Se tinha uma vela acesa, o que vai acontecer? Vai esquentar. Quer dizer que essa região aqui, o fogo apagou. Mas o ar que está aqui dentro, ele vai estar quente. Vai estar ocupando espaço. Quando o ar esfria, o que acontece com o corpo quando ele esfria? Vocês sabem dizer? Ele aumenta ou ele diminui? Ele dilata diminui. Ou ele encolhe? Ele encolhe. Resposta não. Quando a gente aquece, acho que ele expande. Ele tende a expandir. E isso acontece naturalmente. O ar, se estiver aquecido, ele expande. Se estiver frio, ele encolhe. Então, nós vamos conseguir produzir um vácuo aqui dentro. Por quê? Primeiro, o ar vai estar expandido. Mas quando a lâmpada apagar, a luz apagar, o fogo apagar aqui, na hora que ele apagar, o ar vai esfriar. Quando esfriar, as moléculas de ar vão fazer isso. Ó. Aí vai ficar vazio em volta. Aquele vazio vai ser preenchido por essa água que vai subir para ocupar aquele lugar. Esse é o grande lance. Esse é o grande lance. Então vamos lá, não vamos perder. Vamos ver, porque ela vai ficar acesa um tempinho e vai apagar. E depois que ela apagar, não vai esquentar mais. Conforme ela não esquenta mais, o ar vai se encolher porque vai esfriar. E quando o ar se encolher, vai sobrar espaço aqui dentro e isso aqui vai subir. Isso que eu quero ver, vai subir. Puxa. Tem oxigênio, ela está queimando. Vamos ver quantos segundos. Vai lá, Carolina. Mas já está começando a querer, né? Já está começando, porque já está havendo um esfriamento já. Ó. Queimando oxigênio, queimando oxigênio. Queimou. Olha ali. Olha o aceleramento que deu agora. Olha aí. Que extraordinário, professor. Então, isso aqui, pessoal, só não gosta de química quem não gosta, porque tem tudo para gostar. Olha aí. Quer dizer que isso subiu como? Subiu porque isso aqui foi empurrado lá para dentro. E quem empurrou isso daqui? Não fomos nós. O próprio ar que está aqui em volta, ele tem peso. E ele foi empurrando até preencher todo o vazio que tem aqui dentro. Porque queimou todo o oxigênio aqui dentro. Não só porque queimou. Porque queimar o oxigênio não quer dizer que ele desaparece. Sim. Então ele fica... Ele transforma-se em outra substância. Entende? Ele não desaparece. O oxigênio, ele está aí combinado com gás carbônico, coisa e tal. Então o volume aqui não alterou, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então ele transformou. Mas tem o lance da temperatura. Ou seja, a temperatura aqui dentro, que era alta, ela caiu. Conforme ela caiu, aí as moléculas fizeram isso. Aí sobrou espaço vazio em volta. Esse espaço foi suficiente para a pressão que já estava presente empurrar tudo para lá. Então tá aí, vocês acabaram de ver um experimento químico dentro de uma arte aplicada. Né? Por que é arte aplicada? Porque para nós que somos artistas, desde o início a gente estava observando já a cor liberta acontecendo e nós colocamos um colorido para que isso ficasse mais visível. Porque se fosse água transparente, não ia dar o mesmo impacto. Né? O professor está fazendo arte conosco e está nos dando uma aula de química. De química. Isso é arte aplicada. Então, que isto se perpetue pelas nossas escolas públicas municipais,
infelizmente, Interessantíssimo. falta recurso, mas não recurso de professores, etc. Os recursos que faltam é isso, ó, água oxigenada, vinagre, tudo que o professor não precisar, Produto tem que pra gente usar gastar. pra fazer Né? isso. E também, assim, ó, se tivesse 30 alunos aqui, o menos tinha que ser em dupla, para eles estarem fazendo junto comigo. Acabei de fazer, agora vou só supervisionar e cada dupla vai fazer a experiência acontecer. Isso demanda recursos, né, pedagógicos que tem que ter investimento. Material. Então, quando alguém diz que o brasileiro é fraquinho no estudo, não é o brasileiro. É a falta de recurso que faz os brasileiros serem fraquinhos. Né? Então, vamos considerar encerrado e vamos para esta parte aqui encantadora, onde a gente vai falar mais ainda sobre isso aqui. Beleza? Cameraman, muito obrigado.